Bora lá então? Startou aí a gravação? Beleza. Bom, pessoal, é... fechar aqui algumas coisas, beleza. Bom, desde a nossa aula sexta ainda não finalizei, tá? A nossa pesquisa de palavra-chave, mas eu vou finalizar hoje e envio para vocês. Foi corrido aqui para mim no final de semana, não consegui parar para finalizar ali para poder enviar para vocês, mas aí eu envio hoje, também vou enviar o acesso aqui ao SEMrush, tá? É, Aí hoje, como a gente entrou aí meia hora um pouquinho mais tarde, eu pensei em hoje, até vou compartilhar aqui já minha tela para a gente se organizar aqui. Aqui. Vocês já estão vendo aí, né? Show de bola. Bom, então a gente já passou por tudo isso aqui, né? Já montou o cronograma. E aí a gente já está nos entregáveis fixos aqui, né? Então vou até abrir aqui de novo também aqui para vocês que eu passei a listinha de entregáveis fixos, vou até aumentar um pouquinho aqui. Então a gente fez análise de palavra-chave que é assim essencial no começo. Deixa eu até abrir aqui também o nosso planejamento. Aqui, ó. Pegar esses aqui só. Pintar aqui, ó, para a gente conseguir enxergar melhor. Então vou abrir aqui mais janeiro, que seria o início. Então, a gente já fez o checklist, né? Já passou pelo checklist. É, o ajuste de heading tags e ajuste de robots, eu vi que eu pus aqui no início, né? Porque tem alguns ajustes importantes para ser feitos lá, mas isso aqui foi mais de acordo com esse projeto especificamente de Up, né? É que ele está com um heading tag ruim e com robots também que tá bem, que precisa de alguns ajustes. Então isso aqui foi mais opcional eu ter colocado no início. Agora, tirando esses dois aqui, vou até pôr eles aqui em outra cor, que eu selecionei por vontade própria, né, para pôr ele aqui. Esses acessos iniciais vai ter que sempre ser feito, que é aquele guia que eu passei para vocês de pegar o Search Console, pegar acesso do GA, pegar acesso da plataforma. Aí a gente já passou pelo checklist, né? Fizemos checklist aí, sempre separar pelo menos aí 1, 2 semanas para fazer esse checklist para o cliente. A gente fez a análise de palavra-chave na última aula. Essa entrega de conteúdo, ainda vou fazer uma aula sobre isso, mas ela é mais terceirizada, assim, né? Ela não é tão nossa. Então, por exemplo, o máximo que a gente vai fazer assim vai ser gerar numa IA, por exemplo, um conteúdo, por exemplo. Mas, ou vamos pegar com o redator, né? Então, vou ensinar um pouco assim sobre estrutura de conteúdo e tal, mas a princípio, a gente não produz conteúdo, né? Então, aqui é algo mais para a gente entender estrutura e tal. Então, o que ficou faltando aqui mais mesmo foi categorização e relatório inicial. É, A categorização, ela demora um pouquinho mais para ser feita, igual a análise de palavra-chave. Então, eu vou deixar ela para uma próxima aula, que a gente faz ela com calma. A gente vai usar também bastante SEMrush nela. Então, eu vou deixar para sexta essa aula de categorização. E aí, hoje, a gente, então, separei aqui para a gente pegar aqui o relatório inicial, que também vai acabar sendo o relatório mensal aqui, ó. Então, esse relatório mensal é a mesma coisa que o relatório inicial. A única coisa que no relatório inicial a gente deixa claro ali, né, que é o que ele tem hoje, né? O cenário de hoje, que a gente ainda não mexeu em nada. Então, hoje falar um pouquinho sobre o relatório inicial, tá? É, Tendo isso em vista, é, na mudança do GA4, ficou bem diferente, tá? Eu tive que adaptar bastante questão de relatório. E aí eu já separei aqui um de 99 óculos. Esse aqui ele tá um pouquinho diferente porque eu deixei um pouco mais de meses.
porque eu fiz tipo um apanhado de 2023, né? Então fiz um apanhadão aqui, na verdade, do segundo semestre, né? Dos últimos 6 meses, para mandar para ele de 2023. Mas é basicamente isso. Deixa eu ver, na verdade, até se eu acho um relatório um pouco ó, de setembro, por exemplo. Acho que foi até o exemplo que eu separei para vocês. Mas esse aqui esse aqui é o padrão, perfeito. Beleza, então esse aqui é um padrão, que é o de setembro de 99 óculos, tá? É, E esse aqui foi um apanhado que eu fiz para ele dos últimos 6 meses, porque aí virou o ano. Em dezembro eu gosto de fazer algo mais robusto, mais completo, né? Eu posso mostrar também, mas é basicamente a mesma coisa, só tem um período maior ali. Então, bora lá. O que que eu trago aqui no relatório? E aí no relatório inicial eu trago a mesma coisa, tá? Eu trago os 3 últimos meses e eu trago o mesmo mês que a gente está atualmente do ano passado, né? Então, eu já trabalhei, pessoal, em agência na Mestre SEO, uma das, acho que das agências mais fortes aqui de São Paulo, que começou assim SEO, que é do Fábio Ricota, né? Enfim, faz SEO há muitos anos esse cara. É, Quando eu trabalhei lá, ele até prometia em contrato um aumento de 10% no orgânico, é, comparado ao mesmo mês do ano anterior. Então, um aumento de 10%, por exemplo, de setembro para setembro do ano passado. Era algo que ele prometia, assim. Muitas vezes não funcionava, tá? Eu acho muito arriscado fazer isso, mas. É, é válido, né, essa visualização do mesmo mês do ano anterior, porque, por exemplo, vamos pegar aqui Aqui foi setembro, mas vamos supor aqui novembro, Black Friday. Então, o cara vende muito na Black. Então, de setembro para novembro, vai cair com certeza no mês a mês, né? Então, vai ser legal você comparar novembro com novembro do ano passado para poder ter uma comparação aí de visão de Black. Então, como foi a Black do ano passado, como que foi esse ano? Então, essa visão do mesmo mês do ano passado é bem importante para SEO, tá? É, Então, é sempre válido pegar ela. E aí eu pego isso aqui para o cliente. Se ele, por exemplo, é um projeto novo, às vezes não tem dado do ano passado, aí eu só ignoro esse, essa parte aqui nessa coluna e segue o jogo. Mas eu também sempre gosto de comentar com o cliente a importância da gente. E isso até traz aquela visão, né, de SEO ser um projeto a longo prazo também. Então a gente trazer essa visão de comparar com o ano anterior. Porque às vezes o cara tem um projeto novo, às vezes não tem nem um ano, e você fala, pô. Por exemplo, a primeira Black Friday do cara, não tem nem com o que comparar. Sim, às vezes vendeu muito mais que os outros meses do ano, mas foi a primeira Black, então não tem um parâmetro ainda para a gente comparar ali, ter uma média ali de Black Friday e tal. Enfim. É, então, como que eu separo aqui o relatório de SEO? Eu separo aqui em conversão, tá? Então, os últimos 3 meses e o mesmo mês do ano passado, do último aqui, né? Então, julho, agosto, setembro e setembro do ano passado. Eu trago a receita, trago número de transações, trago conversão, trago quantidade de usuários total, trago impressões que eu pego lá no Search Console. Esse é o único dado que eu pego no Search Console. E trago o ticket médio. Isso aqui também, SEO, deixo aqui, tá? Ultimamente eu tô até escrevendo aqui, orgânico. Eu acho que fica meio redundante, mas eu acho que fica um pouco mais claro para o cliente que esses dados aqui, né, eles são exclusivamente orgânicos. Então tá filtrado aqui. Então, às vezes o cara, sei lá, 1 milhão lá no GA, mas aqui é só do canal orgânico, tá? Então isso é relevante também. É, Aí, conversão. Aí eu trago uma parte de engajamento também. É,
Essa parte aqui, eu achava ela um pouco... Achava que o cliente não dava tanta importância antigamente. Então, eu acabei trazendo uns dados mais importantes aqui no final também. Então, aqui eu tenho tempo na página, página por sessão e novos usuários. E aí, esses dois pontos que eu acho muito importantes para SEO, assim, dois KPIs bem fortes, que é taxa de rejeição, tá? Para a gente ter uma noção aí de quantidade de usuário que está batendo e saindo instantaneamente, né? Então a taxa de rejeição aí, acho que é 30 segundos, né? Que o usuário não realizou nenhuma ação e fechou nossa página. Então é uma taxa bem importante. E também trago o share orgânico de receita. Então, quanto do total, né, dessa receita aqui, quanto do total que representa. Então, por exemplo, aqui 30%, 32,65% da receita total dele foi só do canal orgânico. Então, acho que esses dois pontos aqui são bem importantes. Aqui, inclusive, eu já peguei que um range bom é de 20 até 30%. Então, eu percebo que quando tiver abaixo de 20%, costuma estar com um canal orgânico bem fraco. E quando está acima de 30%, ou ele não está fazendo pago, ou o pago está muito fraco, está investindo muito pouco, porque aí o orgânico está representando uma porcentagem muito grande, entendeu? Então, de 20 a 30% que eu vejo como saudável aqui, tá? Vou até deixar aqui também anotado, depois eu passo para vocês. Que é um range bom aqui de um SEO mais saudável, que não tá nem fraco e nem forte demais a ponto de outros canais estarem fracos, né? Porque se o orgânico estiver ocupando uma fatia muito grande ali, ou porque o cara não tá fazendo pago, ou ele tá investindo muito pouco, enfim, alguma coisa por aí. Beleza, aqui engajamento. Aí aqui em páginas mais acessadas, eu vou mostrar para vocês, eu criei esse novo modelo aqui, que eu criei aqui no GA4, aqui em analisar, né? Eu crio aqui uma análise detalhada, e aí eu vou até criar aqui no DUP, para vocês poderem também até copiar posteriormente. Aqui eu tô de 99, aqui eu tô no de 99, ó. E aí, eu demorei bastante para criar isso aqui, que ele fica com uma visão um pouquinho mais parecida que a gente tinha lá no GA normal, no GA anterior. Então, aqui já está segmentado para orgânico, tá? E já está com todas as dimensões e métricas necessárias. Então vocês podem ver que tem Google, né? Bing, Yahoo e Baidu, que é basicamente os motores de busca aí, e todos também segmentados do Organic, né? Então tá tudo aqui Yahoo Organic e Bing Organic. E aí a gente pega aqui nos totais. Então tem total de usuários, sessões, novos usuários, todos aqueles dados que vai aqui para o nosso relatório, a gente tem aqui já, inclusive esses próximos que eu vou mostrar, que é páginas mais acessadas. Aí esse aqui eu até printo direto lá do Analytics, tá, pessoal? Então, páginas mais acessadas eu tenho aqui também, ó, páginas mais acessadas. Então, me traz as páginas mais acessadas também segmentado orgânico, tudo, tá? Cadê? Deixa eu trazer isso aqui mais para perto. Eu trago dos últimos 2 meses. Trago informações geográficas também, então questão dos estados que mais compraram e tal. Acho que é uma visão bacana de se ter também, que eu trago aqui as cidades. Então aqui as cidades, ó. Então, por exemplo, aqui tá dando 50% outros. Em agosto e setembro estava uma média de 40. Então a gente pode ver aqui, por exemplo, já cresceu bastante compra em outros estados. Aí a gente tem que comparar na prática. Ele criou alguma coisa de frete grátis que seja para outros estados, enfim. Aí aqui a gente teria que analisar mesmo, ver o porquê disso,
ou se foi algo natural mesmo, se vale a pena investir mais em de repente outros estados, aí tem que ver questão de frete, né? Enfim, mas são dados legais aí de se analisar. E também, outro dado super importante, que são os produtos mais vendidos, né? Que também tem aqui, produtos mais vendidos. Então a gente vai ver aqui, nesse caso aqui de 99 teve lente, sempre foi lente, né? Mas aí depois a gente consegue ver as armações mais vendidas no mês a mês, ver as mais fortes. Então, por exemplo, a CH estava em 10º, aqui ficou em terceiro, mas é uma armação que ela sempre está aí na lista, enfim. Enfim, aí a gente vai ter que ir analisando aí para entender. E aí também passando isso para o cara mês a mês, né? Isso aqui é uma ótima análise enfim, repor estoque ou de repente bater com o que vocês têm de informação do pago para ver se é os mesmos produtos que estão saindo forte assim. Enfim, bastante coisa aí dá para verificar. E aí, aqui acabou a parte de Analytics, né? Então eu trago aqui a parte de resultados só de Analytics. E aí eu trago uma parte de palavra-chave, que aí eu trago a parte de SEMrush, tá? Aqui tem duas opções. Nesse caso aqui, como 99 Óculos é um cliente muito antigo, eu tô há anos com eles, eu trago os 4 últimos meses e eu anoto aqui a primeira página sempre, né? Que seria o top 3 e o 4 a 10. Então, a quantidade de palavras na primeira página, que acho que é o mais relevante, né? Que aqui, apesar de ser importante, né? Ter uma quantidade de palavra-chave, não importa tanto assim pra gente se elas estiverem em segunda, terceira página para trás. Então, eu sempre anoto aqui a primeira página, para a gente ver a quantidade total. E aí, muitas vezes acontece, por exemplo, de cair um pouco a quantidade total, mas o cara ganhar muita palavra em top 3 em 4 a 10, sabe? Pode acontecer. E aí, tipo, beleza, tem cenário que mesmo caindo o total, se ele aumentar o top 3 e o 4 a 10, tá válido. Porque, por exemplo, é uma palavra que ele já tinha, que é uma palavra boa, igual up bijuteria, tem choker. Choker é uma palavra que tinha muita busca, ele tem uma categoria só disso, só que tava lá em 54ª posição. E aí a gente jogou ela para 4 a 10 ou para top 3. Então, meu, o ganho que a gente vai ter aí é gigantesco, sabe? Então, às vezes, vale muito mais acumular palavra no top 3 e no 4 a 10 do que ter um total muito grande. Claro que o total, naturalmente, costuma subir, né? Porque a gente vai trabalhar SEO, vai estar indexando mais palavras, aí costuma subir. Mas, enfim, pode acontecer de mês a mês, alterar e não ser necessariamente ruim, tá? Porque às vezes vai alterar, tipo, perdemos 100 palavras no total, mas o top 3 tem uma quantidade maior, então beleza. Então segue o jogo. Eu trago também aqui as principais palavras-chave por tráfego, tá? Então até deixo aqui por tráfego. Então o que traz mais tráfego para o cara sempre vai ter a palavra-chave do próprio nome dele, né? Normalmente no início vai ter a palavra-chave do próprio nome dele, mas aí já tem algumas outras. Então vocês podem ver aí que para 99 óculos, por exemplo, a gente tem a armação de óculos, que traz muitos cliques, armação de óculos de grau, a palavra só óculos por si só, que a gente está em 5ª posição, então também traz bastante clique aí. Armação de óculos, armações de óculos feminino e armação de óculos feminino. Então, bastante relacionado aí à parte de armação, né? Que a gente está vendendo bastante, ainda mais que agora está fazendo a lente, né? É, Sempre foi o produto mais forte, tá? Mesmo antes de fazer a lente, mas agora fortaleceu muito. E aí, se quiser também, pode trazer alguma coisa extra. Aqui nesse caso, eu trouxe para 99 óculos a parte de performance e de velocidade do site, tá? Então, se vocês quiserem trazer isso no relatório inicial, ou se quiser trazer todo mês também, pode.
Se não for mexer nada assim no mês de igual aqui no nosso planejamento, aqui a gente deixou aqui para abril análise de page speed, né? Que é quando a gente vai olhar essa parte de velocidade do site e tal. Talvez a gente possa mexer em algo de otimização de imagem, que é a coisa mais fácil para dar uma acelerada no site a princípio. É, aí pode trazer só em abril, por exemplo. Então, talvez não faça sentido trazer todos os meses para não criar essa expectativa no cliente, né? De falar, pô, essa velocidade aí tem que melhorar. E a gente nem vai estar fazendo nada em relação à velocidade, sabe? Porque tem tanta coisa para fazer que a gente nem vai mexer nisso agora. Então, isso aqui é mais estratégico, tá? Você pode trazer num, num relatório específico. Por exemplo, aqui eu traria, aqui em segundo planejamento de up, né? Eu traria aqui em abril, quando a gente vai fazer a análise de page speed e vai começar a mexer nisso de velocidade. Então, eu traria só em abril. Mas dá para trazer também. E aqui eu sempre costumo trazer algumas estratégias do que a gente vai seguir. Aí vocês podem tocar, por exemplo, com planejamento. Então, por exemplo, estamos aqui em janeiro. Então, aqui estratégias. Conteúdo. Então, o que que vai ser entregue de conteúdo esse mês? Já tem planejado? Por exemplo, vamos lá, começamos a bijuteria. Então, próximos passos de SEO vai ser conteúdo de anéis, de, de brincos. E brincos, vamos por aqui, por exemplo. É, Se tiver blog, postagens novas para o blog. Aí aqui pode ter qualquer outras coisas, sabe? Então, por exemplo, pagar isso aqui. Ajuste do link do sitemap no Robots. Poderia ser refazer linkagem dentro dos conteúdos. Poderia ser, mas seguindo nosso planejamento aqui, a gente vai fazer o checklist de SEO, por exemplo. A gente vai também fazer a categorização. A gente fez também a pesquisa de palavra-chave. E aí apaga esses aqui. Então eu costumo pôr aqui próximos passos, que vai ser basicamente o que a gente está fazendo aqui. Então poderia pôr também ajuste de heading tags, só para ele ter uma noção. Aí isso aqui também vai de estratégia de vocês, igual vocês usam o Monday. Se vocês forem levar isso aqui para o Monday para compartilhar para o cara, de repente nem precisa, pode excluir isso aqui do relatório. E aí só pega e compartilha com o cara lá o quadro no Monday do planejamento do mês, né? Então, compartilha para ele o planejamento mensal, aí já não precisa adicionar isso aqui no relatório. Enfim, aí vai de estratégia de vocês. Mas eu gosto sempre de passar para o cliente, reforçar, né, o que que a gente vai entregar ali naquele mês, o que que a gente vai fazer. E aí, beleza, e aí é isso. E aí eu finalizo o relatório. É, aí. É, eu queria passar para vocês, né, além disso, como que eu faço ele aqui. Então, eu queria até, na verdade, eu acho que eu não consegui abrir aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Eu queria abrir aqui o de 99 e o de Up, para a gente criar lá em Up um igual de 99, desse que eu crio aqui do analisar, para a gente fazer isso junto. Vamos ver se dá. Ah, ele me joga para 99. Vamos lá em app, então. Ah, acho que se eu deixar aberto isso aqui, ele vai. Vamos ver. Eu até tinha criado um. Caramba, ele tá jogando pra cá mesmo. Eu vou fazer o seguinte, então. Cadê?
Métricas, valores. Eu vou ter que tirar um print daqui, porque nem eu vou lembrar de tudo isso que eu fiz. De todas as linhas e métricas e tal. Salvar aqui um. Salvar aqui dois. Beleza. Eu vou fechar esse 99 agora. Vou lá para up. Para a gente criar junto aqui. Então vem aqui em branco. Eu vou abrir aqui meus prints. Beleza. Beleza. Então aqui eu tô em up, tá? E aí a gente tem que criar aqui. Então vem o segmento. Aí eu ponho. Acho que é do usuário. E aí eu ponho. Cadê? É, origem. É aqui mesmo. Origem mídia. E eu ponho aqui contém organic. Eu chamo ela aqui de organic. Então, toda origem mídia que contiver organic vai filtrar aqui pra gente. Será que tá funcionando aqui? Opa. Origem mídia da seção. Não lembro se eu uso da seção. Acho que não. Acho que eu usava origem mídia mesmo. Aqui, contém organic. Beleza. Então, criou aqui um segmento de organic. Aí a gente vai com as dimensões. Então, ali eu tenho a origem mídia da seção. Aqui em dimensão, sim. Então, vamos lá. Aqui, origem mídia da seção. Por enquanto eu não vou importar os outros que eles seriam para as outras páginas. A gente põe aqui total e beleza. Importar. Só para a gente montar aqui a princípio. Então seria em valores a gente teria o total de usuários, em linhas origem e mídia da seção e a comparação orgânica. É isso, não é? Comparação orgânica, linha origem e mídia da seção e os valores total de usuários. Beleza, é isso mesmo. Seria. Eu acho que esse segmento eu vou precisar conferir ali, que eu não lembro de como que eu filtrei exatamente no de 99 óculos. Eu vou dar uma fugidinha aqui. A gente ir aqui no de 99 para conferir. Eu levei um tempão para criar esse relatório e hoje em dia eu só faço isso. Eu vou copiando quando tem origem mídia da seção que eu peguei aqui, tá? Eu vou copiando quando tem cliente novo e vou reaplicando esse formato aqui. Então, bem tranquilo. Beleza. Agora voltar para up. Aqui a gente pode ser dados orgânicos, SEO.
Esse aqui eu vou editar esse segmento para origem mídia da sessão, tá? Eu vou pôr o mesmo filtro. Beleza, aqui já vai funcionar. Por aqui os últimos 30 dias, só pra gente. Beleza, aqui então já funcionou, tá? Então eu pego a origem mídia da sessão, tá? E jogo aqui. Então pego de todas as sessões e jogo aqui. Beleza. E aí é mais questão de a gente adicionar todas aquelas dimensões que a gente vai acabar utilizando para montar o relatório, tá? Então, aqui eu tenho sessões, taxa de conversão do usuário, novos usuários. Vamos lá. Sessões. Aqui é mais questão de ir copiando mesmo, tá, pessoal? E vendo o que tem. Conversão da sessão, não. Taxa de conversão do usuário, tá? Novos usuários. Conversões. A receita, né? Receita total. Então, aí aqui eu tive que fazer muitos testes também, tá, pessoal? Porque eu vou mostrar aqui para vocês. Ele separa aqui em várias categorias, né? Então tem usuário, seção, receita. Só que muita coisa que eu pego é de e-commerce, na verdade, né? Tem coisa de e-commerce, tem coisa de evento, tem coisa aqui também de receita, então dá para dar uma boa fuçada aqui, ver as opções, assim, as variações que tem, enfim, complementar ou não aqui, né? Enfim, dá para aí fica a critério de vocês. Receita média, que vai me trazer o ticket médio. Na verdade, tá tudo em receita mesmo, né? Aqui. Receita média de compra é de compra mesmo, né? Nem por usuário. Por usuário, acho que ele tira do geral dos usuários, então de todos os acessos ele pega e aí fica um negócio bem baixinho. Ficava algo que eu lembro que ficava centavos, eu falava, gente, isso não tá certo. Aí a receita média de compra. Duração média da sessão e exibições por sessão. Então, eu vou importar tudo isso. A gente pode ir adicionando aqui. Então, ó, vou adicionar novos usuários, que a gente tem o total de usuários. Adicionar aqui sessões. Adicionar aqui exibições por sessão, que é páginas, né, por sessão. Duração média da sessão. Então, adicionei aqui dados mais de usuários. Agora eu estou adicionando aquela parte mais de engajamento, que é duração média, exibição por sessão e tal. E agora eu vou começar por coisas de conversões. Então, vou por quantidade de conversões. Vou por taxa de conversão do usuário. Vou por receita total e receita média de compra. Então aqui a gente já tem lá a parte ali que seria aqui do relatório de resultados, que é a parte de conversão e engajamento. A gente pode até por aqui, conversão e engajamento. Beleza?
Então vocês podem ver que aqui já fica separadinho. Tem alguma coisa trazendo de CPC aqui que não deveria. Tem que conferir isso, viu? Teria que ser só organic. Provavelmente ele tá trazendo alguma coisa de funil, eu acho. Que tipo, entrou pelo orgânico, depois finalizou pelo pago. Eu acredito que seja isso. Deixa eu ver aqui. Contém organic. Como que a gente poderia fazer? Isso aqui não era para estar aqui, porque não contém organic, né? Então, Ao invés de origem e mídia, coloca só mídia, não? poderia ser. Vamos testar. Talvez ao primeiro usuário também. Ah, não, acho que é o primeiro usuário que vai trazer mais daquilo. Vamos testar só com mídia, se ele consegue filtrar legal pra gente. Ele é meio. Tem organic de car. Não, tem que ser da seção mesmo, senão ele não consegue pegar. Aqui da seção. Não, cadê? Origem. Origem da seção, origem mídia. Só origem vai ser Google, Bing, então não vai funcionar. Tem que ser aqui mesmo. Vou pôr assim, contém organic. Dá para adicionar outra condição. Origem. Opa. Origem mídia da seção. Vou pôr aqui, ó. Não contém CPC. Vamos ver se ele resolve para mim, assim, dessa forma. Não resolveu. Aqui teria que dar uma fuçadinha a mais. Eu nunca tive esse problema, tá, pessoal? Não me aconteceu anteriormente de vir esse CPC aqui. Até porque eu já é novo, né? Nem mexi tanto nele assim ainda no GA4. Eu vou dar uma investigada porque que tá vindo, mas mesmo assim não é muito aqui nesse caso, né, desse cliente. Assim, não tem uma relevância tão grande. 60 aqui usuários. É, quase que irrelevante. R$ 100 de receita, daria até para descontar aí, mas eu vou dar uma investigada mais a fundo, tá, pessoal? Vou dar uma investigada mais a fundo e passo para vocês. Mas por enquanto vamos só ignorar isso aí, tá? Para a gente poder seguir aqui. É... Aí eu crio aqui outros formatos, né? Então crio formatos livres para trazer aqueles outros pontos. Então, pessoal, a única coisa que eu não consegui adicionar aqui também nessa parte é esse dado de share orgânico de receita. Porque aqui, como eu estou segmentando por orgânico, ele vai me trazer que é 100% do total, né? Tipo, aqui a receita de 2.670 é 100% do total. Mas porque o total tá só orgânico aqui, né? Aí daria talvez para criar uma visão total aqui também, para pegar esse dado aqui, ou se tem que pegar aqui pelos relatórios mesmo, que aí vai lá em relatórios, vai na parte de receita, e aí você consegue ver ali a receita só do orgânico, quanto que representou. Então, esse é o único dado que tá mais chatinho, assim, que eu ainda não consegui adicionar nesse meu relatório aqui, tá? Que é o share orgânico de receita. Agora, páginas mais acessadas, então venho aqui e crio em páginas mais acessadas. Se quiser, pode simplificar aqui para
mais fácil de ler ali. As páginas mais acessadas, como que eu faço? Eu adiciono aqui na dimensão local da página. Tem que ser o local, tá? Eu testei milhares de outras opções aqui do que poderia ser de URL e tal. E a única que funcionou bem assim, testando mesmo, foi esse local da página. Cadê? Aqui. Então, aqui eu vou adicionar o orgânico também. Vou adicionar o local da página. E aí, lá em local da página, o que que eu tenho mesmo? Acho que é só o total de usuários, porque aí a gente vai ter as páginas mais acessadas. É isso mesmo. Aí, se vocês quiserem, aqui dá para criar filtros, tá, pessoal? Então, por exemplo, a gente puxou aqui as páginas mais acessadas. Então, mas tem aqui tipo carrinho e tal. Aí a gente pode também criar uns filtros aqui de. Os filtros são sobre o total de usuários, né? Não. Os filtros aqui são sobre o local da página, isso. Aí a gente pode pôr aqui, por exemplo, não contém carrinho e aplicar. Então ele limpou aqui para a gente o carrinho. Tem aqui também login, então dá para fazer a mesma coisa. Local da página não contém login, por exemplo. Ou conta, conta que a gente já pega aqui, ó. Conta, beleza. Não contém conta. Então aqui vocês podem ver que os usuários até diminuíram, né, em comparação ali ao que a gente tem ali, aqui é o conversão e engajamento, mas porque a gente fez esses filtros, né? Então tem alguns acessos aqui que não estão aqui. Então aqui a gente tem as páginas mais acessadas, tá? E aí a gente filtrou conta, login e tal, para poder ver o que tem mais acessado do orgânico, que seja direto assim nas categorias e nos produtos. Então a gente pode ver aí que a parte de brinco é mais acessada, de choker também. Aí aqui vem colar, que está até filtrado pelos mais vendidos. E aí vem até um produto aqui. Então. E aí também essa página de top 20. Então, dá para ter uma boa noção aí. Aí depois a gente tem informações geográficas. Eu ponho aqui cidades, né? E aí a única coisa que precisa realmente é adicionar aqui cidade. Vou cortar aqui a cidade. Eu vou por cidade, orgânico. E origem mídia da sessão. Total de usuários. Acho que é isso. Aqui a gente pode mudar para gráfico de rosca. Então aqui a gente vai ter as cidades. Então uma boa parte aí tá no 7, né? É sempre acabar vindo. Se quiser também filtrar, né? Então se quiser só vir aqui em cidade, né? Não contém Note 7. E aí aplica. Se quiser tirar, se não, deixa também. Porque aí acaba sendo outros, né? Acaba sendo outras cidades muitas vezes. Se bem que tem o outros também, mas então dá para manter, né? Acho que às vezes é quando a pessoa não aceita e não vem esse cookie, né? Vou até deixar aqui então, como filtrado. Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Tá aqui. Costuma ser o padrão, né? Para a maioria dos e-commerce. Mas beleza, segue o jogo. Aqui outros ainda nem tá aparecendo aqui no gráfico, mas por exemplo, em 99 óculos, outros hoje em dia tá com uma representação maior do que São Paulo, por exemplo.
Então, é bem interessante ver esses dados, entender como que está nos outros estados, enfim. Sempre tem essas questões, né? Porque normalmente os clientes têm a loja aqui, e aí tem questão de frete também, enfim. Mas sempre é legal trazer essa conversa, enfim. E aí, aqui no último formato que eu trago os produtos mais vendidos, né? Aqui eu trago os produtos mais vendidos. E aí, como que eu faço? Os produtos mais vendidos, eu não lembro exatamente. Mas aqui vai ser orgânico. Aqui. Eu vou ter que dar uma olhadinha lá, que eu não lembro exatamente. Acho que é ali, receita do item. Então, em métrica, eu vou precisar pegar a receita do item, cortar, e o nome do item, beleza. E aqui em dimensão, eu pego o nome do item. Acredito que seja esse do e-commerce mesmo, que é do mesmo lugar que a gente está pegando receita e tudo mais. Vamos testar aqui, né? Para ver se é isso mesmo. Então, em linha eu vou pôr origem mídia, em coluna eu vou pôr nome do item. Não, ao contrário, né? Em linha eu vou pôr. Em linha eu vou pôr nome do item, em coluna eu vou pôr origem mídia, se eu não me engano. Vamos testando junto para ver. E receita do item. Beleza, isso mesmo. Então, cadê? Tem os totais aqui, beleza, os totais que importa pra gente. Eu acho que nem precisa disso aqui, na verdade, se não quiser. Nem precisa. Ele vai pegar ali no geral e beleza. Então, vocês podem ver ali que tem um pouco mais de receita, não tá certinho, mas beleza. Então, aqui tem os produtos mais vendidos. Então, pus aqui receita do item. E então tem aqui os que mais foram vendidos. Eu acho que deve ter alguma outra métrica que eu uso. Cadê? Receita do item. Não. Total de itens. Seria legal ter. Cadê? Vou item aqui para ver. Receita bruta. Valor de desconto. Não, não tem. Depois eu vou dar uma pesquisada nisso até. Eu preciso refinar, né? Isso aqui é muito novo porque eu fiz junto com o GA4. Então até eu mesmo não estou ainda 100% familiarizado. Algumas coisas eu vou testando, vou verificando. Mas aí eu pus aqui por receita, então a gente consegue ver aqui os itens aí que mais trouxeram receita, mais venderam, né? Aqui mais receita, na verdade, né? Não seria aí a quantidade. Seria muito bom se tivesse. Não estou achando isso. Aqui, quantidade de itens. Vamos ver se ele fica legal aqui. Ah, legal, ó. Então aqui já fica até melhor, que a gente pode também filtrar aqui pela quantidade de item. Fica show de bola. Então aqui a gente tem os itens mais vendidos, acho que os itens mais visualizados, talvez, né? Acho que foram os itens mais visualizados. E aqui seria realmente os mais vendidos que trouxeram mais receita, né? Acho que isso aqui é visualização. Beleza. Então aqui a gente já tem o dado dos itens. Aqui já tem as cidades. Aqui já tem as páginas mais acessadas. Então, brinco, aí dá para ver até se as páginas batem com os produtos. Então, tem muita coisa de brinco. E aqui realmente, ó, o que mais vende é brinco e choker, que é o que tem lá em páginas mais acessadas. O brinco Aircuff, que também está lá em páginas mais acessadas. Enfim, algumas coisas de colar que também estava aqui, né? Acho que o colar estava aqui também. Então tá batendo legal também, faz todo sentido. E aí aqui já daria para a gente criar o relatório inicial
de Up Bijuteria. Aí a gente pode até já iniciar ele aqui, então. Cadê? Eu vou pegar esse exemplo aqui para a gente fazer uma cópia. Então a gente vem aqui, fazer uma cópia de toda a apresentação. Só que vai ser, por exemplo, Up Bijuteria, relatório de SEO. E aí, por exemplo, a gente começaria em janeiro, a gente poderia pegar os dados de dezembro, porque a gente precisa do mês fechado, né? Então, vocês podem pegar o de dezembro ou dos últimos 30 dias. Eu, particularmente, sempre pego mesmo do mês anterior fechado, porque eu prefiro para a gente já começar a gerar aquele padrão de dados, que aí em dezembro desse ano, por exemplo, a gente já vai comparar com dezembro do ano passado, né? Quando chegar dezembro desse ano, já compara com dezembro de 2023, e aí eu já acho que fica legal. Então, eu prefiro pegar do mês fechado, né? Aí eu ponho aqui a bijuteria, por exemplo. Eu vou por aqui dezembro, já vou por barra 23. E aí aqui não tem segredo também a gente pegar aqui, então seria dezembro, novembro, setembro, novembro, dezembro, né? Setembro. Não, outubro, aliás, né? Outubro. Outubro. Não, ué, não sei mais o mês, galera. É isso mesmo, outubro. Isso. Então, pegar os últimos 3 meses, outubro, novembro e dezembro. E aqui, se tiver, né? Então, outra coisa que também acabou atrapalhando um pouquinho, que com GA4, né? Tem coisa que tá lá no GA antigo. Então, se a gente for ver aqui no... Aqui, né? Nem vai chegar. Ó, vai ter novembro de 2022, dado a partir do dia 16 de novembro de 2022. Então, nem tem dado direito de antes. Então, a gente também teria aqui que voltar. Teria que voltar aqui na página inicial. Ai, ai. Eu tava mesmo querendo fazer um trabalho, pessoal. Tava dando uma estudada nisso aqui para automatizar esse relatório. Tô doido para automatizar. Quero criar uma, uma conexão aqui, né? Porque tem lá a parte de dev do Google, tem para pegar, dá para pegar todos os dados aqui, né? Eu tô para estudar um pouco a parte de de relatórios para dar uma automatizada. Eu quero ver se eu automatizo isso. Porque é um pouco chato ficar pegando dado aqui, né? Tô doido Você para fazer só. automatiza por onde, André? Então, ainda não consegui fazer isso hoje, Fê. Tô estudando algumas coisas de BI, algumas ferramentas de BI para ver como que eu poderia fazer isso. Porque agora eu tô na área de desenvolvimento, agora, né? Então tô pegando Uhum. mais essas coisas de puxar dado por API e tal. E aí eu tô sem tempo ultimamente, mas eu tô doido para dar uma estudada aqui na API do GA para conseguir fazer isso. Pegar algum Power BI ali, alguma coisa assim. Eu acho que a ferramenta que o pessoal mais utiliza assim é o Power BI, para Uhum. fazer Tem esse tipo de Looker, né, que dá para automação. fazer também. É, Dá. tem algumas Nossa. outras coisas. Eu sei que alguns acaba sendo ruim, que às vezes não dá para fazer nesse formato aqui, por exemplo, de pegar dos 3 últimos meses, né, como se fosse uma tabela. E aí eu sei que, tipo, se você pegar a API do GA mesmo direto, né, usar a API deles, você consegue fazer o formato que você quiser, porque aí você fica totalmente livre. Mas, mas tem que aprender, né? Ainda tô me Nossa. desenvolvendo para isso, mas seria bom demais, porque pegar tudo isso aqui todo mês é bem chatinho mesmo. Pegar aqui, por exemplo, outubro. Vamos ver se tem dados.
É aqui que ele começou a usar o GA4, provavelmente, né? Mas aí eu pegaria, na verdade, que a gente está pegando de dezembro de 2023 aqui, e aí a gente pegaria de dezembro de 2022 justamente, que aí vai ter dado. Vai ter dado com certeza. Então, aqui, ó, pessoal, até interessante, vocês vão ver aqui o motivo de por que que eu montei daquela forma lá, né? Então, antes eu verificava sempre aqui. Então, eu vinha aqui, né? Clicava no Organic Search, vinha a aquisição toda do tráfego canais, clicava no Organic Search, e aqui eu conseguia pegar exatamente aqueles mesmos dados que eu criei lá na nossa tabela. Então, tem usuários, novos usuários, sessões, taxa de rejeição. Lá eu conseguia até adicionar umas coisas a mais, tipo ticket médio, que não tem aqui. Mas, enfim, páginas por sessão, taxa de conversão, transação, receita. Enfim, basicamente o mesmo formato que eu fiz lá. Então, eu peguei e criei lá mais ou menos o mesmo formato para não ter que ficar navegando lá, porque lá no GA4 ele não tem essa visualização. Então, você tem que ficar navegando entre as abas para poder achar usuários. Aí você vai entrar só ali na parte de usuários, aí vai conseguir pegar usuários, novos usuários, sessões. Aí depois você vai ter que entrar na parte de conversão para pegar a transação, receita. Então, para não ter que ficar navegando assim, para dar uma facilitada, eu criei aquela visão que já contempla tudo. Então, acho que facilita um pouquinho ali. É, então, aqui já daria para pegar, por exemplo, os dados de dezembro do ano passado, tá? Do ano retrasado, no caso, porque a gente está pegando de dezembro, que teoricamente, né, o projeto começaria em janeiro, então eu pego do mês anterior. Eu vou abrir outra guia aqui do já para a gente abrir o 4 ao mesmo tempo. Eu acho que ele não vai me redirecionar, espero, né? Porque antes ele nem estava fazendo aquilo de redirecional, estava conseguindo abrir dois GAs completamente diferentes. Não sei porque ele estava me redirecionando agora. Não, aqui ficou de boa. Então daria para a gente vir aqui, por exemplo, aí a gente pagaria esses dados. Eu deixei receita em verde aqui porque é prioridade para esse cliente, né? No caso de 99 é sempre prioridade ele ver a receita, mas aí foi uma escolha minha. Se quiser voltar ao normal aqui, né? Aqui tá até errado, seria. Bom, vou deixar aqui mesmo. Eu vou por aqui, receita. Sim, beleza. Aqui eu vou arrumar também. Fundo branco. Não, não é isso. É esse aqui. Beleza. Fechou. Aí aqui seria realmente esse trabalho de vir aqui e pegando os dados aqui. Então, ele teve aqui de receita orgânica em dezembro de 2022 ainda. Esse valor, né, de 5 mil e pouco. Opa, ficou bem grande aqui. Deixa eu arrumar. Vou, vou dar Ctrl Z em tudo para voltar os valores para eu não ter que. Sim, sim, aqui. Não, isso aqui é detalhe também. Bora lá. Então, trouxe aqui a receita de dezembro. Aí é esse trabalho realmente de formiguinha que eu vou tentar automatizar. Um dia, qualquer dia desses, vou ver se eu automatizo isso. Então, ó, aqui é a receita dele de. Eu vou ignorar por enquanto esse CPC, se bem que aqui tá bem impactante. R$ 500 faz diferença até, né? Ainda mais nesse resultado dele. Vamos ver se a gente consegue arrumar isso. Qual que a gente poderia fazer? Será? Dar segmento. Não contém CPC em qualquer momento. Hum,
Se eu pôr aqui origem só, por não contém CPC. Ué, não foi no filtro. Por aqui não contém CPC. Eu vou retirar esse outro e vou salvar. Vamos ver se isso aqui resolve pra gente. Aí ele nem me traz dados. Origem não contém CPC. É, porque não é origem, né? Mídia, na verdade. Viajei aqui. Então, mídia não contém CPC. Vamos ver se funciona. CPC. Vamos ver se assim funciona. Não, assim também não rolou. Origem mídia da sessão. Origem atribuída ao primeiro usuário. É, pode ser. Não contém CPC. Porque eu acho que aqui pode funcionar também. Não, não tá rolando mesmo. Bom, por hora eu vou deixar, pessoal, com esse CPC então, e eu vou montar com ele mesmo. Então seria 4.000 e pouco aqui em dezembro desse ano. Aí tem que pegar todos os outros dados também. Então, 1.445. Taxa de conversão 3,51. Isso aqui eu viajei usuários. Transações 117. Impressões, é isso aqui, ó. Search Console, tá? Search Console Tools. Vou fazer ali pelo menos duas colunas para vocês verem onde pega os dados. Então aqui sempre vem filtrado os últimos 3 meses, tá ali, aqui pelo Search Console. A gente tem que vir aqui. Olha, no caso tá nesse? Não era para estar nesse, é para estar nesse e-mail aqui. Vamos ver. Propriedades, Up Bijuteria. Ele tá da forma que é menos recomendada, tá? Que eu comentei da última vez. Tem domínio e prefixo do URL. Aqui ele tá como prefixo. O ideal seria pôr como domínio, tá? É que domínio tem que fazer aquela validação via criar um apontamento. Então tem que criar um apontamento lá no registro BR, ou se o cara tiver um servidor, lá no servidor do cara. Tem esse passo a passo em algum dos materiais de aula, acho que da aula 1 ou da aula 2 que eu passei para vocês, tem um passo a passo certinho de como fazer esse apontamento, tá? Que ele é mais técnico, mais chatinho, mas tem o passo a passo de como fazer. Aí, quando não der, pode fazer por prefixo, que é mais fácil validar, que dá para validar. Se você tiver acesso ao GA do cara, já valida. Já dá para validar de formas bem mais fáceis, né? Então, no caso, vamos pelo prefixo mesmo. Então, aqui já vem filtrado pelos últimos 3 meses, tá? Vem também aqui como que tá a questão, então a gente está subindo em impressões, apesar dos cliques estar caindo. Isso aqui é até estranho de estar acontecendo, mas aí dá também para ver aqui as top consultas, né? Então, teve impressão que teve clique, ó, bijuteria 30.000 impressões, 190 cliques. Dá para ver as páginas também que são mais acessadas. Aí dá até para ver questão assim da página em si, igual colar.
teve muita impressão. Por que será que teve tão pouco clique? Será que teve impressão em páginas muito lá para trás? Enfim, teria que ver. Aqui também questão de celular, dá para ver celular muito mais forte, né? Enfim, dá para ver várias coisas aí. E aí aqui eu venho personalizado. E aí a gente vai ver, por exemplo, dezembro de 2023. Eu ponho aqui. E eu vejo aqui. 122.811. Então, dezembro do ano passado foi 122.211. Então, 122.211 impressões. Impressão, pessoal, reforçar isso aqui para vocês. Impressão é um dado muito, muito, muito importante para SEO, tá? Quando a gente estiver fazendo o projeto, fazer alterações, começar a aplicar as alterações lá no site dele de fato. Então, quando a gente for lá e mudar um title, quando eu mudar lá a heading tag, quando eu mudar lá alguma coisa, o primeiro KPI que vai ter alteração vai ser impressão. Então, ela vai ou aumentar ou diminuir. Mas ela é a coisa assim mais sensível de SEO. Então, sempre que você fizer alteração no site do cara, esse aqui vai ser o primeiro número a responder. E aí, ele vai ser o primeiro a aumentar ou cair. Às vezes vai ser algo assim que você aplicou, que ele vai cair, depois vai subir. Então, depende também da aplicação, mas de qualquer forma ele é o número mais sensível, assim, de SEO, tá? Então, quando a gente aplica alguma coisa, a impressão, quantidade de impressão é a primeira a responder, assim, a primeira coisa que vai responder pra gente. E aqui, nossa, aqui é chato também, tem que vir aqui em comportamento, em conversão, aliás, e-commerce e performance de vendas. Não, acho que é visão geral. Aqui visão geral e ainda tem que pôr aqui adicionar segmento, tráfego orgânico, aplicar. E aqui a gente vai ter o ticket médio, tráfego orgânico R$ 45,84. Beleza? Então aqui a gente pegou todos os dados de... Opa! Aliás, eu confundi total. Aqui é do ano passado que a gente está pegando já antigo, tá? Que aqui eu peguei lá no Search Console e vamos pegar também no Search Console do ano anterior. Aí dá só para mudar aqui, ó. Clica aqui, clica 2022, clica e seleciona de novo para ele. Não, ele buga. Então ali tinha bem menos, 40.537. 40.000. Olha, já está até pronto aqui. 537. Então esses dados já estão ok. Aqui também a gente já pegou todos, só faltou o ticket médio. Então, o ticket médio R$ 160,52. Aqui. Aqui também não tá os números errados. Vamos pegar aqui. Teve 27 conversões só. Taxa de conversão foi 2%. Usuários teve 1.283. 183.000, aliás, né? Impressões está certo. Então aqui a gente já pegou os dados, ó, de dezembro. Então, por exemplo, no orgânico, esse dezembro de 2023 foi pior que o dezembro de 2022 para ele, mesmo ele tendo um ticket médio bem mais alto, né? Ele teve poucas transações, então a taxa de conversão caiu muito, usuários caiu um pouco, mas o que caiu mais não foi nem a quantidade de usuários acessando, foi mais quantos converteram, né? Então ficou até próximo aqui, só que caiu de 3,5 para 2. Essa taxa de conversão não é ruim, tá, pessoal? Tem muito site aí que é tipo 1% e é excelente, sabe? Então,
é uma média boa, tá? De 2 a 3%, não é uma média ruim de taxa de conversão. Aí vai depender do projeto, né? Do cara e tal. Mas nesse caso aqui ele só teve 27 conversões e aí acumulou aí para ele 4.000, que foi só 1.000 a menos graças ao ticket médio, né? Mas mesmo assim, conversão aí bem abaixo. As impressões também aumentaram, então ele apareceu mais vezes no Google. Então, realmente, essa quantidade de usuários aqui teria que ver, teria que fazer um trabalho de SEO ali no site, talvez um trabalho de CRO para aumentar essa conversão, né? É, então, olhar ali para a usabilidade do site dele, porque tá tendo mais impressão no Google, aí teria que entender por que usuários é, não estão entrando muito. Aí também vai entrar um dado importante que a gente vai pegar aqui engajamento, que seria a taxa de rejeição. Então a gente pode até olhar quanto está a taxa de rejeição desse cara. Eu não puxei esse dado aqui, acho que eu esqueci, hein? Vamos achar aqui a taxa de rejeição. Taxa de rejeição tem que ter esse desse dado aqui. Importantíssimo. Olha aqui a taxa de rejeição. Vou subir ela aqui. Vou subir ela aqui, ó. Cadê? Antes da conversão. Beleza. Taxa de rejeição. Então ele teve aqui uma média de quase 30%. Não tá alta, tá? Vamos ver quanto que estava antes aqui em canais. Para entender se era muito mais baixa. Vou remover essa visão orgânica. Que aqui eu vou entrar direto no canal. Não, tinha uma taxa um pouco mais baixa, não estava muito mais baixa, não. Realmente seria um trabalho aí de CRO, para poder ver por que que as pessoas não estão, talvez, convertendo tanto no site dele atualmente. Então a taxa estava bem ok até, mas só para mostrar um exemplo para vocês de análise, né? De como a gente também analisa esses KPIs, como que a gente analisa esses números. Mas aí, no caso, seria pegar os dados aqui também de outubro e novembro. Eu vou fazer isso em off, tá? Para eu não ficar aqui pegando dado enquanto a gente, enfim, perder tempo pegando dado. Acho que já deu para entender lá como que a gente pega, né? Então, acho que não preciso ficar pegando todos aqui. Eu pego em off, que é mais tranquilo. Mas, enfim, esse é o tipo de análise que a gente faz com esses dados, então. Então, aqui, por exemplo, o que está ruim para o cara é que caiu muito a taxa de conversão dele e usuários também caiu. Então, teria que ver por que que usuários, o que está acontecendo, né? E aí seria tanto trabalho de SEO para a gente aumentar essa quantidade de usuários, então melhorando as palavras-chave, né? Igual ele tinha lá, e aí a gente até pode voltar lá no SEMrush agora. Opa, eu fechei aqui o SEMrush. Eu vou vir aqui em pesquisa orgânica. Opa, a Siri está falando comigo. Bijuteria.com.br também, né? Beleza. Então, vou vir aqui em posições. Para a gente ver. Então, por exemplo, ele está em sexto para bijuteria. Então, se a gente conseguir levar essa bijuteria, por exemplo, para quarto, para terceiro, já ajuda. Se a gente conseguir pegar aqui por volume, por exemplo, aqui por volume, ó, ele tem anel solitário, ele tem choker, ele tem antialérgicas, que poderia ser possivelmente se bem que tá ranqueando produto, ó. Mas o choker, ó, tá ranqueando para a categoria dele, só que tá lá atrás em 65º. Então a gente poderia, por exemplo, pegar essa categoria de choker e dar uma focada nela, porque ela já tá ranqueada, ela só precisaria melhorar mesmo. Então, pegar aqui e ajustar title e description, ajustar o conteúdo que vai ter aqui. Então, ajustar esse conteúdo, fazer linkagem interna aqui nesse conteúdo, já ajudaria, né? Então, dar uma focada nessa página para ela poder ranquear melhor, para a gente ter resultados mais rápidos para Shulker, por exemplo.
E aí, por exemplo, tudo isso já traria aqui para ele mais usuários, né? Mais usuários. Aí teria que ver se aumentando aqui os usuários, a conversão continuaria a mesma média ou também daria para aumentar. Aí também a gente pode entrar, eu deixei, opa, fechei sem querer de novo, mas eu já deixei aqui também aberto o Hotjar. Então, daria para verificar para esse cara. Eu uso a versão gratuita, tá? Falando um pouquinho de Hotjar, pessoal. Deixa eu abrir aqui o Hotjar, abrir o site oficial deles, para a gente falar um pouquinho disso. É questão de pricing, né? Eu uso o Basic mesmo, então é até 35 sessões diárias que ele analisa, tá? Aí se for usar mais, teria que pegar as versões pagas. Eu acho bem caro, né? Então até 100 até que não é tão caro, mas também ainda é bem pouco. Então você teria que já pegar de US$ 80 para cima. Aí já fica também um pouquinho salgado. Eu uso a versão grátis mesmo, que é diárias, né? Então, se você deixar rodando com o tempo, ele vai pegar 35 hoje, 35 amanhã, 35 depois de amanhã. Então, vai acumulando com o tempo e vai dando uma quantidade boa ali para fazer pelo menos uma análise assim, né? Então, dá para ver aqui algumas coisas, tá? Dá para fazer heatmap também. Então, dá para ver aqui os botões e links mais clicados. Dá para ver as principais páginas. Cadê o heatmap também? Aqui, heatmaps. Eu tenho aqui um heatmap da Home também. Esse heatmap eu liguei ele hoje, então acho que por isso que ele também não está com muito dado ainda, tá, pessoal? Mas ele traz aqui, ó, onde o pessoal mais clica também, ó, por exemplo, aqui nessa setinha para ver o carrossel de óculos. E aí eu até achei engraçado que o carrossel de óculos de sol ele tem bem mais clique que o Queridinhos, né? Aí depois tem lançamentos, então dá para ver que o pessoal vê bastante os carrosséis. Dá para ver que o pessoal também vai aqui um pouco para as categorias de armação de sol para grau e promoção. Então, essas duas aqui estão fracas. Algumas pessoas vêm na pesquisa, algumas já vêm no login. Então, dá para ter uma noção também de onde as pessoas estão indo, né? E aí, se deixar mais tempo rodando, também vai pegar mais dado. E aí vai dar para ver melhor isso aqui, né? Então aqui vai ter alguns dados e aqui também vai ter outros dados de botões mais acessados, páginas mais acessadas, que aí se a gente for olhar o de up, né, a gente pode tirar algum insight assim de questão assim, né, de será que ele está tendo algum problema? Enfim, aqui no Hotjar também tem as gravações, né? Deixa eu ver aqui. Olha, esse é um exemplo de destaque. Não, isso aqui é a parte de destaque, tá? Aqui, recordings. Ó, já tem 40 gravações. Isso aqui porque eu já liguei já faz uns dias, ó. Então tem de 15 de janeiro. Se a gente pôr aqui por data, já faz uns bons dias que eu liguei. Ó, desde o dia. Ah, não, só tem a partir de ontem mesmo. Ah, não, porque aqui tá das últimas 24 horas, tá? Vamos pôr os últimos 30 dias aqui. Ó, já tem mais de 1.000 gravações. Então, se a gente pôr aqui por data. Ué, dia 16 também? Caramba. 16 de janeiro. Ah, 17 de dezembro, ó. Então, 17 de dezembro já estava ligado e já estava gravando sessão. Então, a gente também pode vir aqui, ó, que aqui fala o sistema operacional, navegador, dispositivo, e aí a gente pode vir aqui, sei lá, esse cara que estava no Android, e que é isso aqui, a relevância. E aqui, ó, relevância alta, o cara ficou 1 minuto e meio. Aí a gente pode vir e reproduzir. Vou mostrar aqui para vocês. Então, o cara teve 8 cliques, um retorno rápido. Então, aqui a gente literalmente vê uma gravação do cara utilizando o site. Então, a gente vai ver esse 1 minuto e meio do cara aí utilizando o site, tá? Ele tá vendo aí. Aí ele clicou ali no menu, armação para grau,
por modelo, 2 em 1. Aqui ficou parado um tempo. Acho que é aqui que vai ter ação. Então a pessoa foi olhando aí, vamos ver o que ela fez depois. Ela voltou. Acessou um produto e voltou, e aí ela saiu. Gravação encerrada, porque ela finalizou também, ela fechou lá a tela dela e finalizou a sessão. Mas aqui também vai aparecer assim, por exemplo, vai ter gravação de uma pessoa que finalizou uma compra. Então, se procurar aqui, vai ter. Então, talvez você pegar uma duração mais longa, com número de páginas maior, você consegue achar essa pessoa que finalizou a compra. E aí você consegue ver, por exemplo, se ela teve. Quando ela vai pôr o dado dela, fica tudo em asterisco, né? 100 e tudo mais, ele põe asterisco. Então não tem esse problema de dado. Mas aí você vai conseguir ver, por exemplo, se ela teve alguma dificuldade em finalizar a compra no processo de checkout. Enfim, daí você consegue ver várias coisas aqui, por exemplo, que aí seria, por exemplo, se ela tiver com dificuldade de finalizar o checkout lá, pode ser por isso que a taxa de conversão esteja mais baixa, por exemplo. Eu vi que você comentou aqui do Looker, Jeff. Eu não sei como ele está hoje em dia, mas antigamente, quando ele era o Data Studio ainda, né? Que o Data Studio virou Looker, né? Quando ele era o Data Studio, a gente não conseguia fazer nesse formato aqui. Eu ficava muito triste porque não dava para pegar, por exemplo, de outubro e de novembro ao mesmo tempo. Então eu tinha que pôr lá um seletor de data, e aí se eu selecionasse outubro, ia vir só de outubro, se eu selecionasse os 2 meses, ia vir dos dois em conjunto, mas não dava para ter os dados separados. Então isso que era o ruim do Looker, que eu não gostava muito. Isso quando era Data Studio ainda. Agora, como Looker, eu não mexi muito ainda. Não sei se dá para fazer, se teve alguma alteração. Mas eu lembro que não dava antes por isso. Enfim, mas aí nesse caso daria para estudar a conversão aqui com o Hotjar. Então, também sempre recomendo cadastrar o cliente no Hotjar. E eu acho que é basicamente isso aqui, tá? De relatório, pessoal. Então, é pegar os dados, tem que fazer esse trabalho de formiguinha de pegar todos os dados, que é um pouco chato. Vou ver se eu automatizo ainda isso. Se eu conseguir criar essa automatização, eu mando para vocês por conta da casa, se eu conseguir criar em um dia. Mas é isso, pessoal, no geral. Ficou alguma dúvida aqui da parte de relatório? Eu acho que ela é bem tranquila, né? Vocês já mexem bastante com GA também, né? Show de bola, André. A gente vai tentar também fazer esse processo de criação de dash, cara, porque imagina, uma vez por mês demorar isso tudo para poder fazer um Isso relatório, sabe? aqui, só que é um trabalho É, bem no chatinho. início vai ser isso mesmo, manual, mas depois acho É, que Felipão manja bastante de dash, né, tal, de repente a gente consegue adaptar. Eu acho que dá. de Nem que a gente repente mude o mudar o modelo do formato, né? relatório. Sim, Exato, isso aí. Ah, não dá para exatamente. fazer desse jeito, tá? Beleza. Qual outro jeito que dá para fazer, entendeu? No Looker é bem fácil de fazer, eu já fiz. O que fica chato é que realmente não dá para trazer 3 meses, por exemplo. Então você vai mostrar para o cara. Aí você vai ter que selecionar lá dezembro. Aí você vai mostrar dezembro, aí você pode de repente tirar um print, e aí você muda o mês para novembro, e aí compara com print, mas não dá para pôr assim por coluna. Pelo menos que eu saiba da época que eu usava, né? Hoje em dia eu não sei, de repente se mudou, se dá. Mas pode ser, né? De repente faz outro formato aí, funciona melhor. A gente fazia tanto esse relatório mensal, quando eu trabalhava em agência, a gente também criava uma versão diferente dele, mas que tinha basicamente esses dados lá no Data Studio, né, que é o Looker atualmente. E aí o cara podia entrar lá no link e ver em qualquer momento. Por exemplo, é dia 16, ele quer ver já o que aconteceu em janeiro. Então ele podia entrar e ver esses 16 dias desde o dia 1º. Então a gente dava esse acesso também, mas mesmo assim a gente fazia esse relatório mensal.
Eu levo cerca de 1 horinha, tá? Para completar todos esses dados de um cliente. Cerca de 1 horinha eu faço. Porque acaba facilitando quando você faz todo mês, porque aqui vai ter que pegar de 3 meses do ano anterior. No próximo, eu já vou ter que pegar só do mês atual e do mesmo mês do ano anterior. Então vai facilitando. Mas 1 horinha dá para completar aqui, tá? 1 horinha você a completa. Que aí vai facilitando, assim, conforme você pega o flow, acaba indo mais rápido. Mas é isso, Beleza. pessoal. Hoje é isso. Show. Combinado então, pessoal. Nos encontramos na sexta-feira, combinado? Combinado. Fechado. Perfeito. Valeu, pessoal. Grande abraço. Até Valeu, mais. valeu, Valeu. abraço. Valeu, Abraço, galera. pessoal. Tchau. Até mais.